Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu gostei ou o seu não gostei, para a gente saber o andamento dos nossos estudos aqui. E também gostaria de deixar agora, como sempre faço, o meu agradecimento a todos os nossos colaboradores e patrocinadores, de maneira especial a professora Ana Lúcia Escapim e a professora Márcia Aparecida Miguel Zeponi, ela que tem um centro de orientação teológica existencial. O contato está aqui embaixo, juntamente com o material desse vídeo. Bom, gente boa, nós estamos na 21ª lição. Nós estamos tratando do Concílio de Jerusalém em relação a Gálatas 1 e 2. É a quarta parte do nosso estudo. Bom, vamos fazer uma pequena anamnese aqui. Na nossa última aula estudamos sobre a análise de como foi a aceitação da evangelização dos pagãos, a pregação dos judaizantes e como isso se tornou incômodo entre as comunidades que já haviam sido formadas entre os pagãos. Hoje iremos aprofundar o nosso estudo sobre uma ocasião muito peculiar. O apóstolo Paulo se opõe a Pedro diante da sua postura em Antioquia, né? E aí nós vamos tratar também de algo que foi repercutido por essa ação, a doutrina da justificação na fé. Bom, sobre Paulo que se opõe a Pedro em Antioquia, nós podemos dizer o seguinte: o que aconteceu? Gálatas 2:11 relata que quando Pedro veio a Antioquia, ele residiu tranquilamente entre judeus e entre pagãos, né? E isso foi bom. Somente que em dado momento, alguns representantes de Tiago vieram de Jerusalém. Então, neste momento, o apóstolo Pedro ficou um pouco receoso de ser criticado por Tiago, né, na repercussão de como ele estava vivendo. Então, ele começou a deixar os cristãos de origem pagã de lado e ficar junto com os cristãos de origem judaica. E isso incomodou extremamente Paulo. Por quê? Porque não é só uma questão de vivência, daquilo que deixa de comer, aquilo que deixa de beber, os lugares onde deixa de ir ou vai. O problema aqui é um problema teológico, né? Então, Paulo, ele, dentro de Gálatas, capítulo 2, versículo 11, 12, 13, ele vai repercutindo isso. O que foi que aconteceu? No versículo 12, Paulo vai dizer assim: antes de chegarem alguns homens da parte de Tiago, ele comia, Pedro, com os pagãos convertidos, mas quando eles vieram, retraiu-se, separou-se desses, temendo os circuncidados. Então, é uma crítica que Paulo faz. Peraí, você é o chefe da igreja, você é exemplo, e muitos da comunidade de Antioquia veem você uma coluna. Então, se você passa a fazer esse tipo de atitude, nós temos um problema aqui. Porque essa atitude ela não é mais uma atitude do ponto de vista de gostos. É uma atitude que vai repercutir na teologia. Então, Pedro, ele passa a criar uma situação de desconformidade do ponto de vista de Paulo, que era um doutor na lei, do ponto de vista da teologia, né? Então, da mesma maneira que nós entendemos que Paulo fez um esforço muito grande para superar os padrões antigos e entrou na casa dos pagãos e comeu seus alimentos, e muitas vezes ele teve que lutar consigo mesmo, num certo momento, Pedro também fez isso. Só que agora ele está voltando atrás. Em um certo momento, alguns do grupo de Tiago chegaram a Jerusalém. E esses irmãos que eram intimamente ligados ao grupo de Tiago, admiradores deles, faz com que Pedro tenha medo que ele seja criticado, que informem Tiago da maneira que ele vive tranquilamente entre os pagãos. Então, Pedro está vivendo uma situação de liberdade, e ele não entende que essa liberdade é própria do cristianismo. Então, ele não tem como não ser repreendido, né, por Paulo. Então, fugindo da repreensão de Tiago, ele passa a ser repreendido por Paulo. Paulo vai dizer assim: não,
Isso não é algo que se espera de você. Você está errado. E ele diz isso de maneira expressiva na cara de Pedro, né? Na verdade, é o evangelho que nos une, não é a lei. Então, Pedro, você não pode impor viver a maneira judaica para aqueles que vêm do mundo grego, porque eles não fizeram essa escolha quando eles vieram para o cristianismo. Então essa argumentação ela vai continuar de uma maneira muito forte, porque Paulo vai levar isso para o campo da teologia. Como é o campo da teologia? Ou seja, Paulo vai dizer, nós dois, você Pedro e eu Paulo, nós somos pecadores. Mesmo que nós sejamos judeus, nosso nascimento não vem do ambiente pagão, vem do ambiente dos judeus. E se, de certa maneira, a fé na lei, ela não nos salvou, então nós somos frutos do pecado, porque a lei não faz nada mais, nada menos que o quê? Que dizer onde é que nós erramos, mas ela não nos dá ferramentas para nós mudarmos. Nós acreditamos que, acreditando em Jesus Cristo pela fé, nós somos justificados. E esta fé, ela não se fundamenta em cima disso, em cima de um cumprimento de regras e de lei, mas na graça. Então, Paulo deixa claro para Pedro que o problema dele não viver com os pagãos e querer ficar só junto com os judeus é que ele está desmerecendo a opção que os pagãos fizeram. E isso é pernicioso, né? Então, o texto que Paulo vai dizer assim, nós judeus de nascença, e não pecadores entre os pagãos, sabemos contudo que ninguém nos justifica pela prática da lei, mas somente a fé em Jesus Cristo, e também nós cremos que Jesus Cristo, e tiramos isso de nossa justificação na fé em Cristo, e não pela prática da lei, pois a prática da lei a nenhum homem leva a justificação. Isso nós vamos encontrar em Gálatas capítulo 2, versículos 15 e 16. Significa que consideramos que a fé em Jesus Cristo é essencial para a salvação. E é isso que talvez Pedro, naquele momento, não tenha se dado conta, vivendo de uma maneira muito simples, como era Pedro, não tenha percebido que aquele afastamento que ele está fazendo dos pagãos repercute teologicamente num conceito. Um conceito que está muito claro para os pagãos, ou seja, é a fé em Jesus Cristo. É a graça em Jesus Cristo que nos dá salvação. Não é o cumprimento de regras, não é o cumprimento de práticas religiosas. Então, aqui, tudo isso vai repercutir em algo que é muito importante para a nossa teologia, até os tempos de hoje, ou seja, a justificação pela fé. O termo da justificação significa, para São Paulo, uma realidade teológica, que é muito importante. E assim, meus alunos, não poderíamos indicar que essa comunhão com Deus, que vem pela fé, é extremamente diferente da comunhão com Deus que vem pela lei. A lei simplesmente vai dizer, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro. Faça isso, ou faça aquele outro. Mas a fé, ela vai nos dar ferramentas. Ela vai nos dar a iluminação, ele vai nos dar a fé, a esperança, a caridade, vai nos dar os dons teologais para ver aquilo que nós temos que ver. Ela age no íntimo de nós. São Paulo vai deixar bem claro que a lei não serve para colocar numa relação com Deus, mas numa situação de oposição a Deus, porque todas as vezes que eu não cumpro as regras, eu estou pecando. A lei diz ao homem quais os pecados. E só isso. Paulo diz que o homem, de acordo com a lei, sabe que é pecador. Sabe que é pecador porque e até acredita que merece a condenação. A lei não pode fazer mais nada além de indicar crimes. E o homem, do ponto de vista da lei, é um miserável. A lei, ela não dá ferramentas para ser interpretada. Porém, com a graça do Espírito Santo, com o batismo, a graça nos torna capaz de interpretar a lei.
Ele coloca o homem nessa relação com Deus e essa intervenção da graça faz ver que na lei existem caminhos que nos proporcionam viver a liberdade. Então, e São Paulo vai dizer que é somente ao acolher Jesus Cristo, que essa graça de Deus, que o homem entra numa boa relação com Deus. E é somente desta forma que se torna justo e que se torna amigo de Deus, teófilo, né? Então, nesse ponto, ele vai ao encontro de Lucas. E devemos... nós temos que ter muito cuidado para interpretar as palavras nesse sentido correto. Quando Paulo diz que as obras da lei, ele pretende falar da lei judaica, dos ritos, das práticas rituais do judaísmo, como circuncisão, a observância do sábado, mas a distinção dos alimentos puros e impuros. Mas ele não está falando daquilo que é próprio também da revelação da graça, que são as obras de caridade. E significa que é necessário, isso não significa que o cristão, quando abraça a fé, estanca, não tem que fazer mais nada. Não, ele tem que viver o amor, porque o amor é a essência da graça. Toda a graça que um cristão recebe, recebe para quê? Para viver essa fé. Não é uma questão de viver o sábado, a justiça, a injustiça do ponto de vista legal, mas do ponto de vista da liberdade. É saber o porquê que eu estou abraçando essa situação. E aí ele vai falar assim, do que adianta uma pessoa não trabalhar no sábado se não vive a caridade? De que adianta uma pessoa não comer carne de porco se não vive a caridade? Do que adianta uma pessoa praticar as obras, ofertar os sacrifícios, se não vive a caridade? A caridade, ela é iluminada pela graça. Obedecer à lei, tanto faz. Obedecer às práticas rituais, tanto faz. O problema aqui é que se eu faço isso sem um sentido, sem uma intenção propriamente dita, estou fazendo isso de maneira vazia. O que Cristo nos traz é que para cada coisa eu tenho que ter um propósito. E o propósito da lei é o amor. E Paulo é incisivo em dizer que através dele se pode chegar a Deus. Ou seja, através da vivência da graça, do batismo, se chega à justificação. Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. E quando Pedro se afasta desse tipo de procedimento e vai viver somente o legalismo da lei, ele está fechando essa porta para aqueles que o seguem. E aí ele continua o seu discurso dizendo e fazendo Pedro entender solenemente que ele está errado. Gálatas 2,17. Pois se nós, que aspiramos à justificação em Cristo, retornamos ao pecado que nos propicia a lei, que só nos diz o que nós fazemos de errado, então Cristo também seria culpado do nosso pecado. E isso é uma loucura, não é certo isso? Então, o argumento do Paulo, ele é muito claro, ele é muito bom. Se Paulo e Pedro seguem a Cristo para entrar numa relação com Deus e seguir Cristo, deixamos de lado a caridade, nós estamos errados, porque Deus é amor. Agora, Paulo vai questionar Pedro. Você quer dizer que se eu que me fiz pecador pela lei, seguindo Cristo, me faço homem da graça, se eu deixo tudo isso, o que eu sou? Sou louco. E é um absurdo. O Cristo, em muitos momentos, ele vai violar o sábado e ele vai quebrar essa dinâmica com as regras. Ou seja, se ele ensinou a fazer isso, ele ensinou a pecar. Se é que a lei está certa. Porém, Paulo quer dar um argumento maior. Cristo nos deu a graça, e essa graça nos dá liberdade. E essa liberdade que os pagãos abraçaram não foi as regras da lei. Então, Gálatas 2,18, eu se torno a edificar o que destruí,
confesso-me transgressor. Ou seja, se Paulo resolver, de um momento para o outro, abraçar as práticas da lei, ele está fazendo com que muitas pessoas que antes não viviam a lei se tornem transgressores também. Paulo, ele quer dizer a Pedro que ele está fazendo algo errado porque ele está deixando nas entrelinhas entendido que viver a graça, viver a liberdade, viver a fé em Cristo não é suficiente para a salvação. Então, ele está, como que dizendo não a Cristo. Bom, vamos retornar um pouquinho a esta ideia que Paulo apresentou a Pedro aqui, porque na realidade Paulo quer apresentar alguma coisa muito mais interessante para Pedro. Paulo, ele diz que ele morreu para a lei. Ele não quer mais saber da lei, ele quer saber da graça. Da mesma maneira com que Cristo foi crucificado pelos judeus por causa da lei, ele nasce de Cristo por causa da graça. A lei que condenou Cristo à morte, no momento em que Cristo morreu, matou também a lei. E Paulo diz que ele não quer um Cristo morto, ele quer um Cristo vivo na sua vida. E é por isso que eu estou morto. Agora é Cristo ressuscitado que vive em mim. É a graça que vive em mim. E nos meus ossos e na minha carne é Cristo que se manifesta, não é a lei. Na realidade, ele vai dizer que na realidade concreta de seu corpo, Cristo vive pela fé. Porque Deus o ama pela fé. E Deus se entregou por ele exatamente por causa dessa fé. No versículo 20 é muito bonito. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. E a minha vida presente na carne, eu vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E é muito interessante, porque é a única vez no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que essa afirmação da morte de Cristo é aplicada ao indivíduo. Ou seja, Paulo reconhece que Cristo morre por ele, pela fé que habita nele. Então, embora ela seja para todos, ela seja universal, é necessário que cada um faça a sua adesão particular. Aqui o apóstolo aplica exclusivamente a si mesmo, porque ele também quer viver a totalidade, esse valor individual da salvação. Ou seja, sou eu que totalmente tenho que acreditar em Cristo. Eu não vou ser justificado por uma fé comum. E aqui para nós cristãos é muito interessante, porque embora nós tenhamos a relação com a nossa comunidade, nós devemos saber que a salvação da comunidade depende de cada um. A comunidade será justa se cada um for justo. A comunidade será honesta se cada um for honesto. A comunidade será caridosa se cada um for caridoso. Isso é algo muito interessante do ponto de vista da teologia que Paulo nos apresenta aqui. E é muito importante para a reflexão teológica nos dias de hoje isso. Eu posso dizer que muitas comunidades, muitas pessoas estão vivendo o oba-oba do eu sigo fulano de tal, que homem santo, que a salvação, a santidade dele é dele. Ela repercute na comunidade como experiência, mas a minha salvação depende única e exclusivamente da minha adesão a Cristo. Essa adesão vai repercutir na minha comunidade quando eu sou sinal de luz. Vós sois luz e sal, quando nós damos sabor e quando nós iluminamos o caminho dos outros. Mas essa salvação é uma adesão particular, ela é minha. Ela é uma responsabilidade minha. Ela repercute sim, mas ela é responsabilidade minha. E Paulo vai deixar isso muito claro aqui. Em si, a tese do apóstolo Paulo defende que aquilo que é loucura, assim, aquilo que é uma insanidade para muita gente, ou seja, abandonar a lei, abandonar as regras, no fundo, é exatamente aquilo que Cristo fez. E isso é capaz de nos justificar exatamente por quê? Porque nos dá abertura a uma coisa que não existia antes, ou seja, o caminho para a graça. Cristo morreu para me salvar. Cristo morreu para salvar você. Então é você que tem que acolher Jesus Cristo e eu que tenho que acolher Jesus Cristo. E nós que acolhemos Jesus Cristo temos que repercutir na nossa comunidade.
Porque se nós estamos numa comunidade simplesmente para viver regras, Cristo morreu em vão, porque você e eu podemos viver pela justificação de regras. Fui à missa, fiz isso, paguei meu dízimo. Isso é judaísmo, isso não é cristianismo. Cristianismo é eu fazer isso tudo por amor a Jesus Cristo. E amando Jesus Cristo, eu repercuto no amor aos irmãos. Essa é a lógica que São Paulo quer colocar aqui. E isso tudo está repercutindo do quê? Do Concílio de Jerusalém, onde isso que era pregado por Paulo e Barnabé foi dito como correto, como certo. Isso foi definido, isso foi acertado, isso foi combinado. E eles foram fazer isso. Agora Pedro vem dizer que com suas atitudes, não com suas palavras, ele nunca pregou contra isso. Com suas atitudes ele está fazendo o contrário. E aí Paulo chega aí, você está errado. Você está errado porque muitas pessoas olham para aquilo que você faz e fazem igual. Embora você não diga, você está fazendo algo que fere profundamente aquilo que você diz. E aí, ele tem que aceitar. Pedro tem que aceitar que, para viver a fé, é necessário viver essa liberdade do Cristo. Senão, nós estamos anulando a graça. Bom, na sequência, aconteceu outro incidente. Outro incidente que acabou servindo muito para o avanço da doutrina. Paulo e Barnabé, eles entraram em litígio também, né? Porque Barnabé foi um daqueles que seguiu a Pedro. Então, o desentendimento entre o apóstolo Paulo e Barnabé, que é relacionado para nós, dentro do capítulo 15 de Lucas, dos Atos Apóstolos, é uma pausa, porque no versículo 36 do capítulo 15, ao final de alguns dias, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades onde havíamos pregado a palavra do Senhor, para ver como estão passando. E aí, eles foram visitar todas as comunidades que eles tinham fundado. E aí, Paulo queria levar contigo João, do sobrenome Marcos. Paulo, porém, achava que esse deveria ser admitido, né? Não deveria ser admitido porque na primeira viagem ele meio que fez corpo mole, né? E ele não queria ser acompanhado no ministério. Então, eles se separam, né? Barnabé talvez tenha dito assim, mas talvez ele era jovem, né? E tinha suas razões, agora mudou. Paulo não faz isso. Por quê? Porque ele quer ter a seu lado pessoas que sejam confiáveis. Não que Paulo não seja confiável, mas para aquela missão, para aquele tipo de serviço. E aqui é uma outra mensagem que a gente tem. Existem pessoas que vão fazer a catequese, outras pessoas que vão formar a coinonia. Existe uma multidão. São Paulo vai falar isso em outros momentos. Existe uma multidão de dons. E a gente não pode obrigar as pessoas a fazerem tudo. Na comunidade, talvez as pessoas muitas o cara que prega, o fulano de tal que dá catequese, o fulano de tal que coordena, essas pessoas, né? E colocam num nível menor as pessoas que às vezes fazem intercessão, fazem isso, aquilo. Não existe. Na fé cristã, todos nós temos o nosso carisma, temos a nossa missão. Nós temos que entender isso, né? Nem todos têm que fazer tudo e nem tudo tem que ser responsabilidade de um só. E isso, nessa estrutura que nós vamos ver aqui, nesse entendimento dos Atos dos Apóstolos, desse finalzinho dos Atos dos Apóstolos, é muito importante para nós. Nós somos justificados pela fé, na fé em Jesus Cristo. E nessa fé nós temos que encontrar o nosso lugar, o nosso caminho, a nossa missão. E essa missão tem que ser abraçada com convicção, com destemor, com carinho, para que repercuta na vida das outras pessoas, né? Existe sempre o espaço para que na comunidade haja discussões, hajam definições de novos objetivos, mas isso não nos deve afastar daquilo que é próprio da nossa missão, né? Nós temos que entender que
Aquele que antes aprendeu conosco, talvez hoje já tenha autonomia para nos ensinar. Aquele que antes caminhou conosco como companheiro de caminhada, agora tem uma missão que talvez seja longe de nós e deixar longe da nossa, do nosso foco de sentimental, os apegos, as apropriações. Paulo, que caminhou, que evangelizou com Barnabé, agora vai deixar Barnabé seguir com João Marcos e vai caminhar, fazer a sua caminhada com Silas. O texto vai dizer isso de uma maneira muito tranquila. Barnabé foi com Marcos e Paulo seguiu para a sua missão, para a sua segunda missão. Ele foi para a sua segunda missão acompanhado de Silas, né? O apóstolo fez uma viagem em direção a Tarso, a sua casa, fazendo todo aquele caminho difícil pela cadeia do Estreito da Cadeia de Taurus, né? No Planalto da Anatólia, para visitar as cidades que ele já tinha fundado. Mas ele fez isso com alguém que naquele momento era mais indicado para aquele caminho. Essa segunda jornada missionária que Paulo faz juntamente com Silas, ela tem uma decisão, porque é uma nova caminhada para a evangelização. Bom, gente boa, mas nós falaremos desta viagem na próxima vez, né? Junto com Paulo e Silas aqui agora, nós também paramos. Mas que nós sigamos dentro dessa dinâmica. A nossa vivência de fé tem que estar pautada no Evangelho, tem que estar pautada naquilo que é próprio da nossa fé. As nossas diferenças, elas não nos separam, elas simplesmente nos distinguem. Essa é a sua missão, essa é a minha missão. Você faz bem a sua, eu faço bem a minha. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Até a próxima. A paz esteja conosco e permaneça sempre no meio de nós. Fiquem bem, fiquem com Deus.